E aí pessoal, beleza? Hoje nós vamos falar aqui no Política em Review sobre a necessidade da esquerda global em difamar e criar novos heróis simplesmente baseados em suas agendas. Vamos começar aqui com o feminismo. A ideologia feminista hoje em dia, ela tenta pregar como a maior referência e maior ídolo deles Frida Kahlo, que não foi nada mais do que uma pintora comunista. Se você for ver a maioria das obras de Frida Kahlo, a maioria tinha alguma referência ao comunismo, sendo ela mesma ativista do Partido Comunista. E que além das pinturas dela, que óbvio que tinham as críticas dela e tal, ela não fez tanto quanto, por exemplo, fez a Margaret Thatcher, que em meio a todo o machismo da Grã-Bretanha na época e todas as adversidades, ela foi lá e conseguiu subir, subindo e chegar até ser o cargo máximo lá no Reino Unido, né? Então, então por que o feminismo não utiliza a imagem da Margaret Thatcher, por exemplo? Essa é uma pergunta que eu deixo pra vocês. Porque imagina você chegar pra uma criança e falar assim, ó, essa moça aqui pintava quadros sobre uma ideologia que matou 100 milhões de pessoas. E aí do outro lado você mostra, essa aqui foi uma mulher que em meio a vários homens machistas e que foram totalmente contra ela, conseguiu vencer na vida e liderar a nossa nação. Óbvio que a criança vai querer seguir a Margaret Thatcher. Só que não, eles vão lá e fazem toda uma historinha em volta da Frida Kahlo, inventam muitas coisas que ela não fez, exageram coisas que ela fez, e fazem e eles criam também aquela historinha de que o comunismo é legal, né? Porque você converter alguém ao comunismo é muito fácil, porque você conta um conto de fadas e as pessoas simplesmente seguem. E aí você envolve a Frida Kahlo nisso aí e você faz a sua agenda, pronto. Você não vai querer botar a Margaret Thatcher como símbolo do feminismo porque ela pregava capitalismo e liberdade econômica, que não é quem esses líderes do feminismo eles estão interessados, né? Eles estão interessados em socialismo e comunismo. Principalmente no Brasil, onde a ideologia só serve para ganhar dinheiro e entregar cargos políticos a certas pessoas, como Maria do Rosário, Gleisi Hoffmann e essa turminha aí toda. Então, eu sempre me pergunto por que a gente só segue esses falsos ídolos ou que não fizeram nada. Aqui no Brasil nós temos também, se a gente for falar de feminismo, nós temos a Princesa Isabel, que em meio a toda a elite e todas as diversidades da época dela, que não queriam que ela libertasse os escravos, ela foi lá, lutou, e mesmo sozinha, sendo que a família dela inteira estava viajando, ela foi lá e assinou a Lei Áurea. Então ela deveria ser um símbolo de feminismo muito respeitado por tudo que ela fez, mas não é. Pelos mesmos motivos da Margaret Thatcher. Então, nós vemos cada vez mais isso. Os heróis antigos são difamados ou tentam botar eles dentro das agendas socialistas comunistas. O Martin Luther King, que é provavelmente um dos maiores homens que já viveram, outro dia saíram várias matérias dizendo que ele era socialista. Óbvio que não eram matérias confiáveis e de fontes confiáveis, né? Era daqueles sites de blog de computador, que o cara pega o laptop dele e começa a escrever qualquer besteira. Porque o que aconteceu desde que o Martin Luther King morreu é milhares de tentativas de difamar a imagem dele. Porque ele nunca aceitou aplicar esse tipo de agenda e ideologia em cima dele. Ele nunca quis cargo político e tal. Ele só chegou assim e falou: eu quero que os negros tenham os mesmos direitos que os brancos. Acabou. Então, não é interessante para alguém do PT, por exemplo, que o Martin Luther King seja um ídolo. Tem que ser alguém que seja socialista, comunista e tal, que esteja dentro dessas ideologias deles. E se você pegar todos esses movimentos aí que são tidos da minoria, tipo o LGBT, por exemplo, eles pegam quem para ser uma referência? Eles não vão pegar uma pessoa tipo o Freddie Mercury, por exemplo, que sempre combateu o preconceito com música boa, com frases marcantes e coisas do gênero. Não, eles vão lá e pegam o Pablo Vittar para ser uma referência. E é impressionante a necessidade dessas agendas LGBT de fazerem com que o Pablo Vittar seja algo, seja alguém, um cantor reconhecido internacionalmente. O que nós sabemos que ele não tem talento para isso, né? Porque se você colocar aí no YouTube, Pablo gritar ao vivo, você só vai ver desgraça, você vai ver aquele show dele no Rock in Rio que ele estava todo desafinado, porque se você tirar o estúdio e o investimento pesado que a produtora faz em cima dele, ele não é nada. Ele só é uma agenda LGBT ambulante.
E isso é muito triste, porque existem muitas pessoas gays que poderiam ser referência para esses movimentos. Só você ver Leonardo da Vinci, por exemplo, que era gay. Mas não, eles tentam criar novos falsos ídolos que estão sempre de acordo com a cartilha deles, que é socialismo e todas essas coisas ruins. Então, ô pessoal, o que eu peço aqui pra vocês é que vocês não aceitem esse tipo de ídolo. Ou que pelo menos valorizem os originais. Os que realmente lutaram pelos seus movimentos. O que acontece cada vez mais é o cara ler às vezes uma matéria de Facebook e já ter alguém como ídolo, tipo o Pablo Vittar. Nós temos que cada vez estudar mais e procurar sempre melhores alternativas do que esses pilantras que estão cada vez mais em busca de dinheiro. Valeu!